saíram da outra igreja. Como que foi esse período? Assim, iam descansar, cuidar da família? Como que foi esse período para vocês? A primeira coisa que nós pensamos é, vamos tirar um tempo sabático. A princípio, os pastores queriam, né, cuidar da família, queriam focar num tempo sabático. Vai descansar, tipo descansar. Aí eu falei para a Alessandra, eles não vão descansar não. E aquilo me deixava aflita, porque como que iam ficar as pessoas que são ovelhas dele? Como que nós íamos ficar? Parar um pouco, escutar o Senhor, ver o que o Senhor tem para nós. Nossa, né, a princípio assim, a gente ficou nervosa, né? Sem saber o que fazer, né? O que seria. A gente não tinha nenhum plano, nada pensado, nada esquematizado. O que a gente queria era um tempo para o Senhor falar conosco. Foi um baque, né? Caramba, eu cresci na minha antiga igreja. Eram 20 anos de uma igreja, então foi bem difícil, mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz. Eu conversei com os meus pais quando eles falaram pra gente que ia sair, o que o Senhor estava falando ao meu coração. E eu falei, pai, mãe, eu tô sentindo isso no meu coração. E eles me escutaram e eles falaram, bora orar sobre isso. Deus entregava uma palavra para os pastores, dizendo para eles que onde eles fossem, existia um povo fiel que iria com eles. Né, um rompimento, só que debaixo de uma palavra. Isso trazia uma segurança. E a gente sempre falou que para onde o pastor Hilton fosse, a gente acompanhava. A gente falava, aonde o pastor Hilton for, a gente vai junto com eles. Então eu não sabia o que estava por vir, mas eu tinha uma convicção de que eu queria estar debaixo da cobertura pastoral deles. O pastor Hilton, por onde ele for, a gente vai estar junto com ele. Eu falei assim, a gente não tem plano nenhum. O que a gente tem, a gente não quer dar o passo maior do que a perna, mas também a gente não quer abrir mão de nada que Deus tiver para derramar sobre as nossas vidas. Primeiro culto, eu lembro que a gente estava no último culto da igreja, no domingo, e nós da intercessão se reunimos e falamos que ia fazer uma reunião. Tinha combinado com a Marlene, os pastores não sabiam. Vamos fazer uma reunião, todos os ministérios aqui em casa, e a gente convida eles para a oração de intercessão. E aí a gente faz uma surpresa para eles. E quando eles chegaram lá em casa, a gente organizou tudo. Eles não sabiam que seria um culto. Eles não esperavam que ia ser tanta gente como estava no dia do primeiro culto. Eles foram surpreendidos, né, com a quantidade de pessoas. Quando eles chegaram lá, eles tiveram uma surpresa, tinha quase 70 pessoas lá em casa. Eu acredito que eles achavam que seriam 10, 15 pessoas no máximo. Então, quando eles viram que tinham mais de 30 pessoas, surpreendeu muito. Eu acho que foi surpreendente para todos nós, porque nós pensamos que teria poucas pessoas e, de repente, toda a igreja que seguiu o pastor Hilton, né, como ovelha, estava dentro da casa do Valdeci. A gente ficou surpreso pela quantidade de pessoas, né? E da mesma forma emocionados, porque a gente já percebeu que os irmãos estariam ali, queriam andar conosco, queriam estar conosco. Nós recebemos ele dizendo, não estamos com vocês e vamos continuar a caminhada. E falamos para ele naquele culto, a gente não pode, você não pode parar. A gente precisa que você continue, porque nós somos suas ovelhas. Eu fiquei assim, que tanta gente nessa oração, né? Não imaginava. Foi muito lindo de ver esse momento, né? Foi. Muito lindo mesmo. Não era para fazer nenhuma estratégia, mas era para a gente estar junto e dizer e dar um recado que a gente queria estar debaixo dessa cobertura. Mas quando a gente abriu a porta e nós entramos, nós sentimos ali que verdadeiramente tinham pessoas que nos amavam ali naquele lugar e que estavam dispostos a caminhar uma nova jornada com a gente. E aí nasceu, não foi uma coisa planejada, foi algo que nasceu de fato no coração de Deus. Simples reunião de intercessão e ali nasceu a Igreja Cristã do Amor. E dali eu creio que Deus renovou ele de força e ele continuou. Na verdade, não foi nada combinado assim, né? Porque até então era nas casas de um irmão, nas casas de outro irmão que abria suas portas para a igreja.
aqui é mais uma casa onde já a gente recebia a igreja, né? E aqui essa rua ficava lotada de carro. O carro vinha lá de cima até lá embaixo e dentro de casa também ali no quintal ficava cheio. Se tivesse algum evento na rua, a gente chegava, lavava a garagem, lavava a área, varanda. A gente não tinha nem equipe de louvor e eu pegava o violão e ali a gente adorava o Senhor com toda a simplicidade, com todo o amor. Eu me recordo da gente organizando cadeira, parte de som, quem tem cabo, quem tem alguma coisa. Aí eu tinha uma caixinha, eu emprestei a caixa e depois um irmão foi disponibilizando uma caixa um pouco melhor e a gente foi iniciando. Aqui era o local onde o pastor dava a palavra, de já deixar tudo preparado, o púlpito, né? Já estava toda a banda aqui preparada também, o louvor, onde que ia ser o louvor, tudo aí. Aqui é onde que a gente sentava com aquelas cadeiras, fazia tudo. Eu deixava tudo certinho como fosse a igreja mesmo. As cadeiras em fileira, tudo certinho, bonitinho, corredor. Era uma igreja, na verdade, né? Sempre foi uma igreja. No finalzinho do culto ainda, a gente ainda colocava um lanchinho, né, para comunhão. Terminando o culto, os irmãos ficavam conversando, trocando ideias. Era uma benção. A gente se reunia tanto aqui em casa como na casa de outros membros da igreja. Teve algumas que foi na Cléo, na casa da Cléo, e também da mesma forma a proporção sempre aumentando e aumentando, né? E começou na Cida, com o Valdir, e aí com a chegada do frio, fomos lá para casa, que lá em casa a garagem era coberta, o espaço era... cabia todo mundo, né? E aí, na época, o Leandro arrumou umas 60 cadeiras e a gente se organizava lá em casa. Na garagem tinha uma parte que era mais alta, né? O piso, aí ali a gente colocava a parte do som toda arrumadinha. E a sala minha e a cozinha viravam a salinha das crianças. Tem vários flashes, várias memórias de quando, principalmente, era o culto na casa da tia Cléo. E a gente sempre ficava ali perto dos instrumentos de louvor, brincando em rodinha, todo mundo junto, enquanto rolava o culto e tudo mais. Eu via as reuniões nas casas. Eu lembro que eu chorava em toda reunião das casas, assim, eu ficava super arrepiada. Meu Deus, a presença do Senhor tá aqui e realmente estava. Eu lembro de sentir uma leveza. Eu ia falar, eram poucas pessoas, mas não eram poucas pessoas, né? Depois aumentou, de repente 50 pessoas, 80 e não coube mais, né? Então, chegou domingo que a gente tinha 100 pessoas lá. Quando o culto terminava, a gente se organizava para arrumar as cadeiras. Geralmente o pessoal já deixava tudo empilhado. Mas assim, era uma coisa que a gente fazia com tanto amor, que não tinha cansaço. E sempre tinha alguém que tinha uma palavra de direcionamento, que a igreja não ia permanecer nas casas, né? Que nós teríamos a nossa sede própria, o nosso local onde nós poderíamos congregar, né, com os irmãos em um local fixo. A igreja já estava crescendo assim nas reuniões que estavam sendo feitas, de tal forma que estava ficando pequeno. Não cabia mais gente. Aí quando chegou no finalzinho de julho, o Bill chamou e falou assim, pastor Hilton, né? Falou, olha, a gente precisa dar um jeito aqui, não tem como a gente continuar mais. E o pastor sentiu no coração que teria que procurar um lugar, um local. Na realidade, o nosso primeiro culto foi dia 23 de maio. Esse foi o dia da oração lá na casa da Marlene e do Valdeci. E quando foi em junho, nós estávamos procurando um espaço. Começamos a receber reclamações, porque como era em casa, né, e a gente fazia o culto, tinha o louvor, então aquilo começou a incomodar um pouco e isso o pastor também ficou incomodado. Foi aí que começou a vir plantar uma ideia de estarmos procurando um outro local. Aos vizinhos já começaram a incomodar, porque era muito carro chegando. A gente achou que era o momento da gente sair da casa e procurar um lugar. Isso, Deus falou com os pastores e foi uma engrenagem que se juntou, né, de continuar realmente em outro canto.